Graças a Deus, é um prazer, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa humilde e pequena palestra que nós temos aqui no canal. E antes de começarmos, eu quero agradecer, aos irmãos pelo apoio, que tem me dado. Mensagens têm chegado para mim quase todo dia, os irmãos me dando apoio, força, falando da importância desse meu trabalho, Muitos irmãos, especialmente os irmãos lá de outros estados, que tem muitos tempos de mensagem, mas dizem que até agora nunca tinha ouvido a mensagem dessa maneira, mas eles estão muito alegres, e eu quero agradecer esses irmãos que têm me apoiado de uma forma ou de outra, Alguns ministros também, lá de São Paulo, lá de Minas Gerais, de outros estados aí que têm me apoiado, me dado uma força, para a gente continuar aqui esse trabalho. Apesar eu não ter uma condição financeira muito boa, como muitos têm por aí, mas Deus me deu a oportunidade de abrir esse canal aqui no YouTube, e através desse pequeno canal eu estou levando a mensagem profética da hora, e muitas pessoas estão recebendo benefícios espirituais. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um desses irmãos e também me ajude para eu continuar esse trabalho. O meu trabalho aqui não é interesse de ninguém, eu não quero ganhar dinheiro nisso. Meu trabalho aqui é querer ajudar aqueles que precisam de ajuda, certo? Que você quer conhecer a mensagem profética do sétimo anjo da maneira que é para ser conhecida, é só aqui entrar no meu canal e ver os conteúdos, tá bom, meus queridos? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim, especialmente aqui eu quero agradecer, especialmente ao pastor Rubens, lá, que eu não estiver equivocado, é Belém do Pará, Ele tem compartilhado meus vídeos no canal dele e tem me ajudado muito, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês e continue orando por mim, tá bom? Muito bem, vamos aqui dar continuidade. Eu quero convidar vocês para ler as escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 ao 49. Nós temos um pequeno assunto, mas muito importante para a nossa vida espiritual. Atos 7, capítulo 47 ao 49, e diz assim as escrituras: E Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Que Deus abençoe essa palavra. Muito bem, irmãos. Então, baseado nessas escrituras que nós lemos aqui em Atos capítulo 7, versos 47 e 49, queremos pregar, o nosso assunto hoje é esse: construindo a casa de Deus. Esse é o nosso tema da nossa pequena palestra, construindo a casa de Deus. Agora, irmãos, de acordo com a Bíblia Sagrada e com a mensagem profética de Deus para a era que vivemos, tem uma pergunta muito importante a fazer para os amados queridos irmãos. Quem é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Muitas vezes nós confundimos, irmão, uma coisa com outra. Aquilo que é literal, e aquilo que é espiritual. As coisas que trabalham na esfera natural têm de ser natural. E as coisas que trabalham na esfera espiritual, na parte espiritual, têm de ser espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que... Aqui, vamos ver o que é que Paulo diz aqui, numa coisa bem interessante. No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo ensina algo bem importante, falando sobre coisas espirituais, e nós precisamos entender essas coisas. Aquilo que é natural, e o que é espiritual, é espiritual. Vamos ver aqui o que Paulo nos ensina sobre as escrituras. Deixa eu ver aqui. Paulo
capítulo 1 Coríntios, capítulo 1 de 1 Coríntios, eu ainda não anotei essa escritura, mas está aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos começar do versículo 13. Veja o que é que Paulo ensina aqui. Preste bem atenção. Paulo diz assim, ó, as quais também... Deixa eu ver do 12 que é muito importante. Preste bem atenção para a gente entender o texto e o contexto do que o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro à era de Éfeso, estava ensinando. Ele diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Verso 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha aí, as coisas espirituais quer dizer o quê? Aquilo que se cumpre no espiritual tem de ser espiritual. Aí diz mais assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, irmão, então aquilo, o que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que o primeiro mensageiro está falando? Aquilo que se cumpre na esfera espiritual tende a acontecer nessa esfera espiritual. Agora, muitos, por não conhecer a mensagem da hora, não entendem. Acha que aquilo é literal, aquilo é natural e só quer levar para o futuro. Mas aquilo que acontece, aquelas promessas que se cumpre na esfera espiritual, tem que acontecer nessa esfera espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja só. Então, irmão, aquilo que é natural tem de se cumprir no natural, na sua esfera, no seu lugar correto. Mas aquilo que é espiritual tem de se cumprir na sua esfera espiritual, na sua posição que foi estabelecida para se cumprir. É por isso que o profeta de Deus, ele afirma uma coisa muito importante, e ele fala isso em várias mensagens. Muitos louvam a Deus no que ele fez. Muitos louvam a Deus no que ele vai fazer. Mas eles ignoram o que Deus está fazendo. Então veja aí, irmão. Agora, para você entender e ver o que Deus está fazendo nesse momento, quais as profecias que estão se cumprindo nesse momento, você precisa ter o discernimento correto. Você precisa ter o Espírito Santo. Então, só a noiva, meu irmão, ela consegue ter esse discernimento, essa visão espiritual para ver o que está acontecendo no nosso tempo. Porque muitas pessoas, irmão, existem muitos pregadores em redor do planeta Terra. Aqui no meu estado, na Paraíba, tem muitos pregadores dessa mensagem. Mas eles só falam de duas coisas, ou do passado ou do futuro. Eles não conseguem ver o que está acontecendo no presente. E o que está acontecendo no presente teve um início. Começou no dia 28 de fevereiro de 1963. Começou naquele mês de fevereiro e naquele ano. Mas muitos pregadores da mensagem aqui no meu estado, pastores da mensagem, como eu falei no começo do vídeo, tem pessoas, eu conheço pregador que tem mais condição financeira 1000 vezes melhor do que a minha. Porque a minha condição financeira é muito pouca. Eu não consigo viajar, sair para conversar com outras pessoas e ensinar. Então Deus me deu essa oportunidade de abrir esse canal no YouTube, porque através desse canal eu estou ajudando muitas pessoas. Mas eu conheço
pregadores, pessoas que têm condição financeira melhor do que a minha, mas não investe na mensagem, não investe na mensagem profética da hora, e também não se interessa pela mensagem da hora, não se interessa, nem interessa, nem investe. Enquanto eu, um simples pregador, eu nem me considero um pregador direito, mas eu me interesso pela mensagem da hora, invisto aquilo que eu tenho nas mensagens, em ter todas as mensagens do profeta. Mas os pregadores aqui da minha região não estão nem aí com isso. Você pegar alguns pregadores aqui do meu estado, escutar algumas pregações dele, eles não têm conteúdo profético. Eles não têm conteúdo profético. Porque eles só falam do passado e do futuro. Eles não sabem o que está acontecendo agora, no momento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ontem, hoje e eternamente. Mas eles só sabem falar de Jesus ontem e Jesus que ainda vai vir no futuro. Mas o Jesus hoje. Por isso que eles não conseguem ver a segunda vinda acontecendo, em cumprimento. Eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem ver o início do arrebatamento. Eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem ver que a era da Laodiceia acabou, que os selos foram revelados. Por que eles não conseguem ver? Porque eles só vê o passado e o futuro. Só vê o passado. É como aqueles espíritos de Ram, que está lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. E o profeta diz que a Ram só olha para trás. E muitos pregadores dessa mensagem, e muitos pastores, recebeu esse tipo de espírito. Só olha para trás. Só vê o que aconteceu. Mas não consegue observar, ter um entendimento aberto para ver o que está acontecendo no momento que estamos vivendo. Pegue qualquer pregador da mensagem, famoso, que tem um bom conhecimento, e pergunte para ele: irmão, pregador, qual é a era nós vivemos? Todos eles vão falar de uma só voz. Nós vivemos na era de Laodiceia. Isso sabe falar isso? Que sabe viver na era de Laodiceia? Então, quando você diz que está vivendo dentro da era de Laodiceia, você está na mesma condição de Laodiceia. O irmão Brana diz que a era de Laodiceia morreu. Então, todos aqueles que estão vivendo dentro dessa era, estão crendo que Deus está trabalhando dentro da era de Laodiceia, eles estão na mesma condição de Laodiceia. Eles são mortos espirituais. Tá vendo, meus irmãos? Mas por isso que nós estamos aqui, para abrir os seus olhos, para ver, irmão, o que Deus está fazendo. Muito bem, mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, que o nosso assunto é construindo a casa de Deus. Agora, vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Qual é a casa de Deus? Vamos aqui para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Vamos ler algumas escrituras de Hebreus, para nós entendermos sobre a casa de Deus. Qual é essa casa? Hebreus capítulo 3, do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 de Hebreus. Diz assim a palavra de Deus. Aqui vamos ler o que o primeiro mensageiro da era falou, o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 3, versículo 10, do 1 ao 10. Pelo que, irmão santo, olha o que é que Paulo está falando. Paulo foi o primeiro mensageiro. Paulo foi o primeiro profeta. Quando Jesus, certa vez, irmão, estava pregando, e tinha muita gente, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, eu acho que contasse junto com as mulheres e as crianças, ia dar quase 10.000 pessoas. Mas vamos ver lá, vamos ver assim. Então, se chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o povo está com fome, como é que vamos alimentar essa multidão de gente? Jesus disse: tem alguma coisa aí para vocês alimentar o povo? Disse: a gente só tem 5 pão e 2 peixes. Por que só tinha 5 pão, irmão, e 2 peixes? Por que não tinha mais peixe? Só aquele tanto. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles 5 pães e 2 peixes estava tipificando as 7 eras da igreja. 5 pães e 2 peixes. O primeiro peixe foi Paulo, que foi o primeiro mensageiro da era da igreja.
Paulo não era apenas um mensageiro, era mensageiro e profeta. Depois veio Irineu, São Martim, Columba, Lutero e Wesley, os 5 pães. E depois veio o outro peixe, o último peixe, que foi o 7º anjo, o William Branham, que foi mensageiro e profeta. Então, tanto Paulo como William Branham, eles foram mensageiro e profeta. Mas veja aqui o que o primeiro mensageiro, profeta, Paulo diz aqui. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Olha aqui que Paulo ensina aqui, ó. Para a gente considerar a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é dito por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edifica. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edifica todas as coisas é Deus. Olha aqui, deixa eu repetir mais uma vez o versículo 4 de Hebreus, capítulo 3. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edifica todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como o Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Veja, irmão, que coisa tremenda. Deixa eu repetir mais aqui, veja esse versículo 6, que isso é muito profundo. Veja o que a Bíblia diz. Mas como Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Tá vendo aí, irmão? Cristo sobre a sua própria casa. Então, qual casa é essa? Que é de Cristo, a qual somos nós. Agora, veja aqui o conselho profético de Paulo. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória. Essa palavra aqui, glória, irmão, vem da palavra grega doxa, que significa avaliação, julgamento. Então você veja que, por isso que em 63, o livrinho foi aberto. O livro, uma das seções do livro da vida, foi aberto em 63, porque Cristo desceu para habitar sobre a sua casa. Meu Deus. Em 63, no dia 28 de fevereiro, Jesus Cristo desceu para habitar na sua própria casa, o 7º anjo. E todos nós fomos representados nesse acontecimento, irmão, que aconteceu em 63. Porque existe um grande erro no meio dos pregadores e pastores da mensagem. Eles querem separar o 7º anjo da noiva. Eles dizem assim, ó, a primeira cavalgada foi o irmão Branham. E agora nós estamos na segunda cavalgada, que é a noiva. Mas isso está errado, irmão. Isso está errado. A primeira cavalgada foi o apóstolo Paulo. E a segunda cavalgada somos nós, a noiva, que começou com William Branham. E todos nós estamos representados em William Branham, o 7º anjo. Porque cada mensageiro, cada eleito de cada era estava sendo representado pelos seus mensageiros. Na primeira era, Paulo representou os eleitos da primeira era. Na segunda era, Irineu representou os eleitos da segunda era. Na terceira era, São Martim representou os eleitos da terceira era. Na quarta era, Columba representou os eleitos da quarta era. Na quinta era, Lutero foi o representante dos eleitos da quinta era. Na sexta era, John Wesley foi o representante dos eleitos da sexta era. E na sétima era e última era, o 7º anjo nos representou. Nós fomos representados
no sétimo anjo. Por quê, irmão? Cada mensageiro faz parte da noiva de Cristo. Mas muitos pregadores têm esse equívoco, faz esse erro, quando separam o mensageiro da noiva. Não. Então você veja que em 63 Cristo desceu para habitar sobre a sua casa. Por isso que ele diz assim, ó: mas como Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória, o doxa, a avaliação. Então o sétimo anjo foi avaliado e foi aprovado. O julgamento, por isso que o profeta diz em várias mensagens, o anjo chegou para ele assim: não, primeiro você vai ser julgado primeiro. E isso aconteceu em 63. Jesus Cristo desceu sobre a sua própria casa, a casa do sétimo anjo, e cada um de nós, cada membro da noiva, cada eleito da noiva foi representado nesse acontecimento. Que coisa linda. Vamos adiante. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvistes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Mas isso, irmão, acontece no meio de muitos pregadores dessa mensagem e muitos pastores dessa mensagem. Eles não ouvem, eles endurecem o coração para ouvir a voz do dia. Eles não querem ouvir a voz do dia. Eles querem ouvir a voz do passado e a voz do futuro. Mas a voz do dia, a voz do presente, eles não querem ouvir. Mas diz assim: onde vossos pais... É por isso, irmão, que muitos estão no deserto. Porque, irmão, Laodiceia hoje é o deserto. Laodiceia hoje é o deserto. Aqueles que crê que a era da Laodiceia continua, eles estão no deserto. E você sabe que o povo de Israel que ficou no deserto, todos morreram. Só Josué e Caleb que conseguiram entrar na terra da promessa, e aqueles que nasceu, mas aqueles que saíram do Egito e ficaram no deserto durante 40 anos, rodando, todos foram mortos. Essa é a condição da era da Laodiceia. Por isso, me indigno contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Louvado seja Deus. Então aí está, meu irmão, a casa de Deus. Você, irmão, você que é a casa de Deus. A casa é você. Agora, o apóstolo Paulo dá um conselho profético. Ele diz assim, ó: se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória. Quer dizer, você, para se tornar a casa de Deus, você tem que passar por uma avaliação e um julgamento. Da esperança até o fim. E aí, meus irmãos? Veja o que a Bíblia fala sobre essa casa de Deus. Muito bem. Agora, vamos ler aqui algo aqui do profeta, para a gente continuar com o nosso pequeno assunto, que nós estamos falando hoje sobre construindo a casa de Deus. Eu quero ler aqui alguns parágrafos na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, que foi pregada em 1962. Eu quero ler alguns parágrafos, parágrafo 248 até o 253, vamos ver o que é. Nós vimos o que a Bíblia fala sobre a casa de Deus. E como é que você se transforma na casa de Deus. E como é que você continua sendo na casa de Deus. Olha o que Paulo diz, ó. Isso aqui é muito importante, irmão. Preste bem atenção. Como Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Então, você é a casa. Você que é a casa de Deus. Agora, veja o conselho profético de Paulo. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esse aqui, irmão, é o que faz você se tornar a casa de Deus. Agora, que você, preste bem atenção, for reprovado no julgamento, na avaliação, então você não é a casa de Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Vamos ver o que é que o profeta de Deus aqui, na mensagem
a estatura de um varão perfeito, ele traz sobre esse assunto. Ele diz assim: agora, esta é a casa na qual Deus mora. Esta é a casa na qual Deus mora. Não num grande edifício, como um sino ali na torre ali alto, mas corpo me preparaste. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Veja só. Que isso aqui, irmão, Hebreus 10, 5, não se cumpre só com Jesus, também se cumpre com todos aqueles que estão ligados no corpo de Cristo. Hebreus 10, 5 diz assim, ó. Olha aqui, ó. Pelo que entrando no mundo diz o sacrifício. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quis, mas corpo me preparaste. Isso aconteceu com Cristo e também acontece com todos que fazem parte da noiva. Agora esta é a casa da qual Deus mora, não num grande edifício com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Um corpo no qual Deus pode morar, andar e ver e falar e operar. Então é isso, irmão. É você. Amém? Uma instrumentalidade vivente de Deus. Um instrumento vivente de Deus. Deus caminhando com 2 pés em você. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você porque vocês são cartas escritas, lida de todos os homens. 2 Coríntios 3, versículo 2. E se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Ei, irmão, isso aqui que o profeta está falando é muito profundo. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Preste bem atenção. Se você, ó, ele diz assim, ó. Se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Uma coisa, irmão, é você falar, é você pregar. Mas a maior pregação, o profeta nos diz que é viver aquilo que pregamos. Irmão, por que tem que acontecer isso? Se a vida de Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Mas nós estamos vendo aqui é o contrário, irmão. Muitos pregam sobre o 7º selo, que o 7º selo é isso, que os trovões é isso, mas eles mostram outra coisa. Eles não vivem aquilo que prega. Então, irmão, que você não vive o que você prega, então não seja um pregador. Porque a maior pregação, diz o profeta, é a sua vida. Que adianta, irmão, estar aqui pregando, falando essas coisas e não viver isso? Isso não adianta. Mas o profeta está dizendo bem claro. Se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Como sempre tenho dito, se você mostra essa mesma vida, como sempre tem dito, se você tira a serva de uma árvore de pêssego e passa por meio de uma transfusão a uma macieira, a macieira dará pêssego, certamente que o fará. Não importa a aparência do ramo, tem serva de pêssego ou de qualquer outra árvore, tem que tirar toda a serva de macieira e tirá-lo todo. E logo uma transfusão da ceifa, deixando entrar a macieira toda a ceifa do pêssego. Que sucederá? Já não dará uma só maçã, mas pêssego, porque tem essa vida. Que você diz que tem Cristo, irmão, você tem de manifestar isso. Isso aí, irmão, é o conteúdo do 7º selo. É Cristo Jesus na sua vida. É manifestar a vida de Jesus Cristo. Mas o que nós estamos vendo, muitas vezes, é o contrário disso. Pastores com raiva de ministros, pregadores. Tem hora aqui que eu falo contra pastores e contra pregadores da mensagem, mas não é questão pessoal não, irmão, é questão doutrinária. Mas eu não tenho nada contra nenhum pastor, nenhum pregador da mensagem. Eu os amo.
Eu oro a Deus para que Deus ajude eles. Agora é questão doutrinária, então a gente precisa falar. Mas eu não tenho nada contra nenhum pastor e nenhum pregador dessa mensagem. Porque que eu tenho Cristo na minha vida, irmão, eu tenho de manifestar Cristo. E o irmão Branham continua aqui no 249 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito. O nosso tema é construindo uma casa de Deus. Veja o que o irmão Branham diz. Agora, quanto a nós, que somos nada, porque estamos todos mortos em deleitos e em pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Todos nós encontramos assim. Porém, logo, se podemos, prostrarmos e rendermos completamente até que Deus, com sua injetora de transfusão no nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pela qual possamos ser salvos. Atos 4, 12. Nos transfere a vida de Cristo. Então temos esta classe de fé, a mesma fé que teve Cristo. E a fé de Cristo não foi fé naqueles fariseus, seduzeus e etc. E nem na lavagem de seus vasos e jarros de beber. Mas sua fé está baseada na palavra de Deus. Olha aí, irmão. A fé de Jesus Cristo estava baseada na palavra de Deus. E por que muitos pastores da mensagem hoje, muitos pregadores, dizem que tem a fé de Jesus Cristo, mas não crê naquilo que está acontecendo agora? Por que eles não crê? Uns não crê ainda porque a revelação ainda não chegou plenamente para eles. E outros rejeitam isso, criticam isso. Meu Deus. Vamos adiante com o profeta. Aí o profeta diz: amém, ainda tanto até que Cristo foi a palavra. Ainda tanto até que Cristo foi a palavra feita carne. E logo nós necessitamos chegar a estar tão empregador por seu poder, até que supratamos nossos próprios pensamentos e nossa fé chega a ser genuína. Aleluia. Então a vida de Cristo é transferida a nós e chegamos a ser seres viventes de Deus, uma morada onde o Espírito Santo pode enviar suas bênçãos radiantes. Encontramos na estatura de Cristo. Louvado seja Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Que Deus tremendo. Vamos continuar com o profeta, irmão. Aqui no 250 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito, ele continua dizendo: Jesus disse: vocês me condenam porque digo que sou filho de Deus. Não diz vossa própria lei, deuses sois? João 10, 33. Assim como Moisés e Elias e todos aqueles profetas que viveram tão perto dele até que Deus simplesmente se transfundiu neles. Eles falaram, porém não eram eles, mas Deus. Não pensam no que vão dizer, porque não são vocês os que falam, mas o Pai mora em vocês. Ele é quem fala. As palavras que eles falavam não eram suas próprias palavras, porque eles estavam mortos. Quer dizer, eles estavam separados do mundo e quem operava era Deus. Eles eram casa de Deus. Então Deus podia morar neles. E eu te pergunto, você, meu irmão, você, irmão da Batista, da Universal, da Assembleia, você da mensagem, pastor da mensagem, pregador da mensagem, você é a casa de Deus hoje? Você tem a fé de Cristo em você? Porque o profeta disse que a fé de Cristo está baseada na palavra. E você, está baseado na mensagem da hora? Ah, irmão, já isso não é bem assim. Ah, então, que não for bem assim, meu irmão, então como é que é? Então você está fora. Você não é a casa de Deus, não. Você foi construído pelos homens e não por Deus. Vamos adiante com o profeta aqui, no parágrafo 251 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. E o nosso tema hoje é construindo a casa de Deus. O profeta diz: quando alguém morre, tiram todo o sangue e o embalsamam. O problema é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tira o sangue a um corpo, aquele indivíduo já não vive. Então a única coisa que se pode fazer para que viva de novo é introduzir o sangue novo em seu corpo. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo. Isso produz a fé de Jesus Cristo.
a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Então você veja, o amor fraternal é uma coisa, e o amor de Deus, o Mombrano está dizendo aqui que o amor de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, quando chegou em 63, a pedra de coroa, meu Deus, o amor divino desceu para se projetar na pirâmide, irmão. Meu Jesus, olha aqui, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça que controla. E seus pés são fundamento e fé. A cabeça o controla. Então, irmão, que você é a casa de Deus, você está sendo controlado pelo cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Você crê no que Deus está fazendo no nosso tempo. Agora, que começou em 63 e vai até a Ilha da Noiva. Você tem de ver o que está acontecendo agora. Que você não vê, tem dois motivos. Primeiro é porque ainda não foi revelado a você. Então tenha paciência que você for antes, você vai chegar. E segundo, que você é um escarnecedor, que você critica, como aqui na Paraíba, irmão. Mais uma vez eu quero falar isso, mas eu tenho de falar. O chefe daqui, dos Nicolaitas aqui no Nordeste, ele falou que aquela nuvem que aconteceu em 63 lá, que apareceu, isso aqui é uma besteira. Ele disse que a visão da tenda é uma besteira. Então, se esse homem, esse pregador, ele não é casa de Deus. Não, ele não é, não. Ele é uma casa construída pelo homem, pelo sistema nicolaíta, mas não de Deus. Eu, Jesus. Vamos adiante com o profeta aqui, no parágrafo 252 da mensagem, a estatura do varão perfeito, o profeta continua. Ali está o homem perfeito de Deus, quando possui estas virtudes. Deus representa a sua igreja como uma noiva. Deus representa a sua igreja como uma noiva e da maneira que traz a cada indivíduo a ser seu filho, para assim estar na noiva. Assim também tem trazido a noiva através dessas eras até que culmina tudo numa só igreja. E isso está acontecendo agora, irmão. Todas as etapas durante as 7 eras da igreja, todos aqueles que fazem parte da noiva, culminou agora nessa última igreja. Nós estamos vivendo agora uma só igreja, uma só noiva de Cristo. Agora, por quê, irmão? O 7º selo ele abriu para isso, para unir os da era e os que estão agora nesse momento. Vamos continuar aqui com o profeta. Isso é muito tremendo, irmão. Mas é a verdade. Parágrafo 253. Meus pés caminham. Por quê? Porque assim o decreta a minha cabeça. Olha aí. E a gente sabe que o cabeça é Cristo. Colossenses ensina isso. Paulo disse isso lá na carta de Paulo aos Colossenses, que Cristo é a cabeça da igreja. Meus pés caminham. Por quê? Porque assim o decreta a minha cabeça. E a cabeça quem? É Cristo. Agora, não pode se mover com minhas mãos, porque são meus pés. Lutero não pôde fazer as coisas que fazemos hoje. Tampouco os metodistas, porque eles foram outra coisa. Os pés se movem porque a cabeça manda. E a cabeça nunca diz, agora pés, você se converta em mão. Orelha, converta-se em óleo. Vê você? Porém, em cada era, Deus tem colocado estas coisas em sua igreja e tem mostrado como exemplo que cada indivíduo possui estas qualidades. Este ser, quando chegar à sua forma completa, é a igreja do Deus que irá no rapto. Este ser aqui, irmão, é Jesus Cristo. Durante as 7 eras da igreja, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta e sétima, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardo e Laodiceia. Ele veio por poção,
Mas depois que Laodiceia terminou, os selos foram revelados. Então, o que aconteceu? A forma completa chegou, irmão. O irmão Branham disse que ele desceu em plenitude e em espírito. Meu Jesus. Este ser, quando chegar à sua forma completa, é a igreja de Deus que irá no rapto. Então, irmão, a igreja que vai no rapto, ela tem que estar nessa condição, na forma completa. E eu creio que ela já está aqui na terra. Ela já está. Tem uma parte aqui, uma parte ali, mas ela já está aqui na terra. E o profeta continua. Este ser, quando for perfeito, é um servo de Deus que irá no rapto. A glória. Agora, vê o que eu quero dizer? Ali tem as coisas completas. Que coisa tremenda, irmão. Construindo uma casa de Deus. Veja aí, irmão, o que Deus está fazendo na hora que vivemos. Agora, vamos ver, irmão, como é que Deus construiu, de acordo com a Bíblia e com a mensagem, ele construiu a sua casa. Vamos ler as escrituras aqui, nós já estamos perto de terminar. Vamos ler aqui 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 6. Para a gente, estamos já chegando ao fim da nossa palestra, da nossa humilde palestra aqui no canal Jailson HMTV. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Chegando para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, são edificados casas espirituais e sacerdote santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais. Veja o tipo de sacrifício que devemos oferecer. E agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contam, eis que põe em Sião pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e que nela crê não será confundido. Veja só, irmão, que promessa maravilhosa. Veja aí como é que Deus vem construindo a sua casa. E a sua casa chegou na construção final. Por quê, irmão? Porque a cobertura veio e cobriu a casa. Durante 2000 anos, durante a primeira era, que era de Éfeso, até a última, que era a Laodiceia, Deus vinha construindo a sua casa. Quando a era terminou, a cobertura, a pedra de coroa, os 7 trovões, o 7º selo, o ministério do novo nome veio e cobriu a casa de Deus. Vamos ler aqui a mensagem. Mensagem, a palavra falada e a semente original, segunda parte. Parágrafo 147 ao 148. Vamos ler isso aqui. Vai ser 197 ao 198. Vamos ler esses 2 parágrafos aqui para a gente encerrar a nossa palestra. Veja só como é que Deus construiu a sua casa. Eu penso em Mulder, parágrafo 197, da mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, segunda parte, pregado em 1962. Eu penso em Mulder, a Bíblia Mulder. Aí o irmão Branham diz, morto como que à meia-noite. Aí diz assim, eu penso nos metodistas. Metodista, irmão, refere-se à era de Filadélfia. Eu penso nos pentecostais, refere-se à era de Laodiceia. Nos presbiterianos, nos luteranos, isso refere-se à era de Sardo. E nos nazarenos, e nos peregrinos da santidade, homens pios que se levantaram, Moody, George, e todos aqueles grandes homens pios que pregavam o evangelho, e aquela geração recebeu a semente que foi semeada para a parte deles. Como o milho esteve no talo, esteve na folha, esteve na borla e esteve no grão. Seja onde estiver, aquele ministério trouxe a palavra daquele dia. Então, cada mensageiro, Lutero, Wesley, Pentecoste, cada um trouxeram a mensagem daquele dia. A mensagem deles estavam construindo a casa de Deus do dia. E o irmão Branham continua. Chamou através dos 4 ventos da terra
tomou o eleito daquela geração. Através daqueles eleitos, construíram a casa do Deus vivo. Então, cada mensageiro, irmão, veio construir na casa de Deus, com os eleitos de cada era. Cada eleito de cada era, cada eleito de cada era, e os mensageiros vinham construindo a casa de Deus vivo. E o Branham diz assim: agora, este ministério aqui tem que ser afiado de tal modo, até mesmo as próprias obras que Jesus fez. Porque quando ele vier, agora isso aqui era 62, por isso que o profeta profetizou, quando ele vier, a pedra angular, a cobertura, irmão, o amor divino, quando ele vier, a pedra angular agarrará bem nisso. Aí o irmão Branham diz, porque eles, aí diz assim, reticência, o rapto virá. Ora, o rapto vem? Não, o rapto não vem. O rapto virá. E quando foi que o rapto veio? Quando foi que o rapto deu início? Irmão, quando o sétimo selo ele foi aberto em 63, nós sabemos que o sétimo selo fala da segunda vinda de Cristo, produziu o rapto. Irmão Branham diz, porque quando ele vier, a pedra angular agarrará bem nisso, o rapto virá e eles serão tomados. E o resto do corpo virá com isto. O resto de quem? De qual corpo? Dos irmãos da era. Cada eleito de cada era. Eles virá. E ela irá para o céu. Não uma denominação, amigos. A igreja da palavra de Deus. Crê você nisto? E aí, irmão? Você crê nisso? Então, irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Esse aqui foi o nosso assunto que nós falamos hoje no nosso canal. Construir uma casa de Deus. Que você possa estar, irmão, está incluído nessa construção. Porque que você não tiver, irmão, faça alguma coisa. Tome a mensagem da hora. Deixe os homens para lá, mas tome a mensagem. Para você fazer parte dos acontecimentos que está acontecendo agora. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu peço que vocês continuem orando por mim, me ajudando em oração. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o like, compartilhe esses conteúdos para os irmãos, para aqueles que forem interessados nas coisas de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Um forte abraço e shalom para todos vocês. E até a próxima no nome do Senhor Jesus.